Opa, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso workshop sobre a ansiedade, sobre as flores de RAF, que nós vamos falar hoje. Vamos dividir esse workshop em 3 partes. Primeira parte, a gente vai falar sobre a ansiedade, como ela funciona, algumas características, algumas particularidades que ela possui. Depois, em seguida, nós vamos falar sobre consequências físicas, consequências energéticas, e depois nós vamos falar especificamente sobre as flores de RAF, sobre a terapia floral, nas questões de ansiedade. Então, aqui tem uma pequena introdução do nosso webinário. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço muito a presença de vocês hoje. Falar um pouquinho sobre a minha formação, quem é o Rafael Viana, né? Eu me formei em graduação, tive graduação em fisioterapia no ano de 2004. Desde lá eu fui me inteirando sobre as terapias integrativas, com mais ênfase ali por 2017, 2018, quando eu fiz a minha extensão universitária em terapia floral pela UBRA. Então, lá nessa extensão foi um curso bem extenso, de 180 horas, e depois eu fui me aperfeiçoando em outros sistemas também, principalmente no sistema das flores de RAF. Também fiz aperfeiçoamento em sistemas de Minas, sistema dos quânticos, além de outros cursos, como leitura dos registros acásticos, e agora minha nova área que a gente está iniciando, que é a acupuntura na medicina tradicional chinesa, que a minha formação agora vai ser até o início ali de 2021. Então, o tema de hoje é sobre ansiedade. Vamos falar um pouco sobre o que é a ansiedade, ver as características da ansiedade e como as flores de RAF elas podem atuar nos casos de ansiedade. Trouxe alguns números para a gente conversar hoje. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 264 milhões de pessoas vivem com algum tipo de ansiedade. O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade, são cerca de 18 milhões de pessoas. E os gastos com ansiedade e depressão por ano em todo o mundo, eles atingem a cifra de US$ 1 trilhão. É uma cifra bem expressiva, os gastos de saúde com ansiedade e com depressão, porque a Organização Mundial da Saúde ela não separou ansiedade e depressão, eles não tinham esse gasto separados, eles unificaram, e eles estimaram que esse gasto atualmente seria de US$ 1 trilhão ao ano. O que é a ansiedade? A ansiedade ela não tem uma definição absoluta. Ela é popularmente conhecida como uma angústia, uma aflição, uma perturbação, um aperto no peito. A psiquiatria, segundo aqueles autores que eu citei ali, ela pode ser considerada como um sentimento vago e desagradável de medo e apreensão, que se caracteriza por uma tensão ou desconforto, originado da antecipação do perigo de algo desconhecido ou estranho. É algum tipo de preparação sobre algo que não se conhece, algum desconforto, uma tensão. Já o Ministério da Saúde aqui do Brasil, ele define que é um fenômeno que faz parte da vida do ser humano, que às vezes traz benefícios e que às vezes traz prejuízos, dependendo das circunstâncias e da sua intensidade. A gente considera a ansiedade semelhante ao estímulo de luta e fuga, que é uma reação natural do nosso sistema nervoso central, uma reação primitiva, quando a gente se depara com uma situação de perigo, preparando o nosso corpo para lutar ou para fugir. No caso da ansiedade, ela prepara o nosso corpo para tomar alguma atitude. O nosso cérebro ele ativa o sistema hormonal e ele vai liberar os hormônios necessários para essa situação que a gente está se preparando. O nosso sistema imunológico e todos os nossos sistemas do corpo, eles reagem de acordo com as informações que são passadas pelo nosso sistema nervoso central, aumentando ou diminuindo a sua atividade. Aqui eu coloquei uma figura clássica de como é um estímulo primitivo. A gente remontou à era das cavernas, onde se tinham realmente grandes perigos da natureza, né? E coloquei um tigre dente de sabre, alguém enfrentando ele, se preparando para enfrentar ele, e outro fugindo. Falando da ansiedade positiva, a gente pode caracterizá-la como aquela que ajuda a colocar o indivíduo a entrar em ação. Então, quando você tem uma entrevista de emprego, você vai se preparar, vai estudar a empresa, vai ver o que você vai falar nessa entrevista, como você vai se portar. Quando você tem uma cerimônia, uma festa, você
se prepara, você vê a roupa, você vê o cabelo que você vai, como você vai pentear ele, como você vai ir. Quando a gente tem uma prova, um concurso, algo que a gente tem que ser submetido a um exame, a gente estuda, a gente vê quais os livros que a gente precisa, vê todas as ferramentas que a gente pode usar para ir bem nesse teste. E, por exemplo, quando a gente quer fazer uma prova física, como uma corrida, a gente quer correr 20 quilômetros, a gente tem toda a preparação que o nosso corpo tem para chegar bem nessa prova, para conseguir completar os 20 quilômetros. Então, tem todo um preparo antes para a gente conseguir chegar nessa corrida bem. Já a ansiedade negativa, a gente tem o desequilíbrio, a gente tem o convívio frequente com a apreensão. A gente sempre fica pensando naquele problema, a gente tem medo quando a gente vai dormir, a gente tem uma dificuldade por estar sempre remoendo aqueles pensamentos, a gente não consegue desenvolver nossas atividades corretamente e a gente não consegue relaxar. E um dos sintomas clássicos que a gente consegue ver numa pessoa, um sinal clássico, é o roer as unhas, que eu coloquei ali no desenho. Falando de causas da ansiedade, ela não tem uma causa definida. Como ela é considerada parte da vida, cada experiência pessoal ela causa ansiedade. Então, por exemplo, eu posso ter medo de altura e você não pode ter medo de altura. Então, para mim, a altura é uma situação que me causa ansiedade. Para você pode ser o medo de avião. Então, cada situação que a gente enfrenta, ela é causadora de ansiedade. As preocupações, os medos, sejam eles específicos, medo de altura, medo de avião, ou sejam eles genéricos, eu tenho medo de alguma coisa, elas também são causadoras de ansiedade, assim como doenças, e a gente quer ficar bom logo quando a gente está numa situação de doença, e experiências novas. Então, qualquer coisa que a gente não conhece, o desconhecido, como eu falei ali antes, naquela experiência de desconhecido, ela é uma causadora de ansiedade também. E de acordo com Bottega, esse ator da psiquiatria, ele ainda considera que a ansiedade pode ser um traço da personalidade. Então, a pessoa, assim como ela é alegre, como ela é triste, ela pode ser considerada uma pessoa ansiosa como traço da personalidade dela. Falando um pouco dos sintomas da ansiedade, eles são variados, eles refletem tanto no nosso físico como no nosso psíquico. No aspecto físico, a gente pode considerar a agitação, os tremores, sudorese, palpitações, boca seca, vontade de comer, roer as unhas, constipação e o tenesmo, que é a vontade de ir no banheiro muitas vezes. Já na parte psíquica, a gente pode considerar a impaciência, a inquietude, a sensação de fadiga, desânimo, distração e a insônia. Algumas situações que são desencadeantes da ansiedade, a gente pode citar o nervosismo, porque quem vive nervoso, ele sente as situações cotidianas como estressantes. Então, se eu tenho que ir ao meu trabalho, eu tenho que enfrentar um engarrafamento ou um transporte que está sempre cheio, que está sempre atrasado, essa é uma situação que me causa ansiedade. Só eu cogitar em começar a enfrentar essa situação, antes disso eu já tenho a ansiedade. Quando eu sou submetido a exigências, quando eu tenho um desafio, a pessoa ela fica ansiosa rapidamente. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma prova para passar na carteira de motorista. Essa é uma exigência que eu vou ter que me submeter. Eu vou ter a ansiedade de eu me submeter a essa prova. E a tensão e o medo, elas andam juntas, porque elas são frutos da insegurança de uma situação difícil de resolver. Então, eu acho que eu não vou ter capacidade de conseguir de resolver esse problema e acho que tudo vai dar errado. É uma situação que o medo e a tensão, elas andam juntos e desencadeiam a ansiedade. O próprio pensamento, quando a gente pensa em algo que nos causa algum desconforto, algum medo, ele já desencadeia a ansiedade, porque apenas por imaginar essa situação, eu estar submetendo a uma prova, eu ir a uma altura, ou eu viajar de avião, isso me causa, só eu ter esse pensamento, ele desencadeia todo o mecanismo físico no meu corpo. A racionalidade, que seria resolver todas as situações de maneira racional, sem emoção ou sentimento. Isso seria colocar apenas o foco no problema. Eu estou totalmente focando nesse problema e não consigo abrir e expandir o meu pensamento. Quando eu estou mente só com o foco ali, eu não vejo as alternativas que tem do meu lado. Eu acabo só racionalizando o problema e não vejo que a solução pode estar muito mais perto.
A pressa também ela é muito um sintoma da ansiedade, é uma situação que desencadeia a ansiedade, porque ela é uma mistura do medo e mais a insegurança. A gente quer resolver os problemas e se livrar desse problema de uma maneira rápida e fácil, a gente acaba trocando os pés pelas mãos. É o medo que a gente tem dessa situação e a insegurança por achar que não tem a capacidade de resolver essa situação. Também um aspecto muito importante da ansiedade é a sua relação com o tempo. A pessoa com ansiedade, ela não consegue estar nem ter o foco no momento presente. Ela está sempre pensando em algum outro momento. O tempo, ele só nos faz sofrer quando a gente se deixa levar por ele, quando a gente vira escravo do tempo e a gente está sempre vivendo ao redor do relógio, vivendo pelo relógio. E a gente pode considerar a ansiedade com relação ao tempo como excessos de passado, de presente e de futuro. No excesso de passado, a pessoa ela se tortura pelo que passou, ela se arrepende pelo que deixou de fazer e ela usa aquilo que passou, a nostalgia, como um guia para as coisas que ela faz hoje. Então, ela sempre é aquela pessoa que está pensando, se eu tivesse aceito aquele emprego, se eu tivesse saído daquele emprego, se eu tivesse ficado naquele relacionamento, se eu tivesse terminado aquele relacionamento. Então, ela sempre tem ela coloca que o dia de hoje está acontecendo por causa das escolhas que ela fez no passado. Sempre usa aquele passado como um guia para o presente. Já o excesso de presente é quando a gente acha que tem que fazer o máximo, aproveitar cada instante, cada minuto, cada segundo como se fosse o último momento. Nós temos que fazer tudo que está disponível à nossa volta, ver as lives, fazer os cursos que estão disponíveis, fazer tudo que está acontecendo, porque se a gente não fizer, a gente vai estar assistindo por fora, a gente vai estar perdendo alguma coisa. E o excesso de futuro, que seria se preocupar em excesso com o amanhã, com o que deve ser feito, esperar sempre pelo amanhã, momento certo, depois eu faço. Eu estou sempre projetando as coisas lá na frente, então eu não vivo o presente, eu não vivo as minhas escolhas que eu fiz agora, pensando só nos meus projetos de futuro. E isso é uma questão que desencadeia muito a ansiedade atualmente também. E duas coisas que eu queria trazer para vocês sobre a ansiedade, mais na questão atual do mundo que nós estamos vivendo. Existe uma síndrome duas síndromes que são relativamente recentes, tá? A primeira delas é a FOMO, que é Fear of Missing Out, que é o medo de ficar por fora nas redes sociais. Como a gente tem muita rede social, a gente tem WhatsApp, a gente tem Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, enfim, são muitas redes sociais que a gente se submete, que a gente entra, né? E a gente quer ver o que está acontecendo a todo momento. A gente tem medo de que as outras pessoas tenham boas experiências que a gente não está tendo. Então, essa é uma síndrome que está sendo estudada, se não me engano, desde 2005, 2006, e é uma síndrome que está cometendo muita gente, porque estamos sempre na necessidade de ficar vendo o que está acontecendo. E a outra síndrome que também está sendo discutido bastante é a infoxicação, que é a intoxicação com a informação, que é uma espécie de compulsão pelas notícias, que acaba tornando o indivíduo incapacitado de realizar qualquer análise crítica sobre a menor informação que ela recebe. Então nós temos hoje o jornal, a TV, nós temos os sites do jornal, da TV, nós temos blog, nós temos rádio, nós somos realmente bombardeados por informação. E quando a gente só absorve e não consegue criticar isso e debater isso de maneira, a gente acaba sendo muito influenciado por essas informações e acaba sendo intoxicado mesmo, por isso que esse trocadilho de intoxicação. E aqui tem um exemplo, foi só procurar por Covid-19 no Google e eu achei diversas manchetes. E essas diversas manchetes, elas refletem como a gente pode ficar ansioso, como a gente pode ficar com medo e realmente bem influenciado pelas notícias. Então, fake news, como será a economia, a quantidade de mortes, os casos confirmados, e até a questão de ficar acompanhando ao vivo as últimas notícias, isso é uma questão que realmente nos aflige bastante, tá? Então agora, a gente vai falar, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre as consequências, tanto físicas quanto energéticas, tá? Fica aí. Bom, gente, então continuando a nossa segunda parte da nossa conversa sobre ansiedade,
Agora nós vamos falar sobre as manifestações físicas e energéticas que a ansiedade causa em nós. Como consequências físicas, a gente conversou antes, que é uma situação que ela estimula o nosso corpo. E a ansiedade, quando ela é contínua no nosso corpo, ela sempre estimula a atividade do nosso corpo, tanto hormonal como física. Então, é uma reação contínua ao corpo ao estímulo, sempre com hormônios na corrente sanguínea. O sistema nervoso central, ele estimula a todo momento o nosso corpo e isso acaba causando uma sobrecarga de estímulos. É uma situação de estresse permanente e quando ele permanece por muito tempo, as consequências físicas elas aparecem. Como consequências extremas da ansiedade, a gente pode citar 3, que são o ataque de pânico, que causa aquela falta de ar, o desmaio, vertigem, suor, aperto no peito, náusea e palpitações. A síndrome do burnout, que ela está relacionada com aspectos profissionais, que é quando a pessoa se exige demais, se submete demais no seu trabalho, seja por pressões pelo resultado, porque ela própria tem uma necessidade de trabalhar, que são workaholics, por exemplo. Então, eles ficam exaustos, têm estresse e esgotamento físico. E o transtorno de conversão, que são sintomas físicos semelhantes a um transtorno neurológico. Então, acontece da pessoa sentir que tem a paralisia de um membro, a perda de tato, visão ou audição. E a pessoa realmente sente isso e não tem nenhuma alteração neurológica. É só que a pessoa, ela está tão estressada e o corpo está tão esgotado que acaba refletindo nesse sintoma. Como consequências energéticas, a gente tem que primeiro lembrar, a primeira questão que a gente tem que lembrar é que o energético e o físico, eles são interligados e atuam nas glândulas, órgãos e sistemas. A gente não consegue separar o energético do físico. E os desequilíbrios nos fluxos energéticos, eles vão refletir no nosso corpo físico. Ainda é importante a gente lembrar que antes da manifestação no corpo físico, acontece essa desarmonia no nosso campo energético. E se essa desarmonia permanece por muito tempo no nosso campo energético, aí ela vai se repetir no nosso corpo físico. Nós falando sobre energia no nosso corpo, eu gosto de citar 2 sistemas, que são os sistemas dos chakras, que os chakras são os sistemas de energia, os centros de energia que estão presentes no nosso corpo, são os 7 principais, e também os sistemas de meridiano, que são os sistemas, de acordo com a medicina tradicional chinesa, são como se fossem veias e artérias que correm pelo nosso corpo e que transportam o Qi, que é chamado da energia vital. Ela distribui a energia vital por todo o nosso corpo. Quando uma pessoa ela é afetada negativamente pela ansiedade, eu coloquei os chakras que elas podem ser afetadas, que mais afetam nesse caso, né? O primeiro deles é o terceiro chakra, que fica na região do estômago, o plexo solar, que nós conhecemos, e ele causa uma sensação constante de embrulho na região do estômago, e ele também tem um aumento na sensação de insegurança quanto às próprias incapacidades, às suas próprias capacidades e às suas qualidades. Ele afeta diretamente a autoestima. Então, lembra na primeira parte do vídeo que a gente falou, que a pessoa tem uma insegurança em resolver certa situação? Por isso, porque ele afeta o terceiro chakra. Como a ansiedade afeta esse terceiro chakra, ele acaba afetando diretamente na insegurança e na autoestima da pessoa, porque o terceiro chakra, ele é a relação com a gente mesmo, é a nossa relação com a gente mesmo. Já o quarto chakra, ele também está relacionado fisicamente, porque um dos sintomas, se vocês vão lembrar, é o aperto no peito, a falta de ar, aquela sensação de apreensão que a gente sente bem aqui no meio do peito. E o bloqueio do quarto chakra, ele influencia o funcionamento de todos os outros, porque ele está no centro dos chakras, ele une os 3 chakras inferiores e os 3 chakras superiores. Como ele está no meio, ele faz essa união, e se ele está bloqueado, a energia não consegue fluir adequadamente, e todo o sistema ele é afetado. O fechamento do indivíduo para a relação com os outros, para a vida. Então, essa relação num ataque extremo de pânico, por exemplo, a pessoa não quer ver ninguém, ela quer ficar isolada, sozinha. Por isso que quando temos o fechamento do quarto chakra, o ataque de pânico ele pode estar mais presente porque a pessoa quer se fechar. O quarto chakra é a relação com os outros, nosso amor com os outros. O quarto chakra fechado, ele significa que ele não quer se relacionar. E o outro chakra que é muito afetado é o sexto chakra. O sexto chakra que fica na região frontal.
dores de cabeça, insônia, pensamentos constantes, a cabeça fica fritando em tal problema, em tal situação. Os excessos de pensamento, de racionalidade, que impedem a pessoa de seguir adiante. E a sua cabeça é seu pior e seu mais forte inimigo, porque assim como a solução está na cabeça, a gente acaba colocando os nossos problemas também. Na nossa cabeça, a gente cria os problemas maiores do que eles são, a gente se coloca, a gente se impõe dificuldades que a gente não precisaria ter. E também, principalmente, o fechamento do indivíduo para a intuição, seguir o seu caminho. Ele não consegue racionalizar, ele não consegue ter aquela abertura que a gente falou antes, que a pessoa coloca o foco no racional, só coloca o foco no problema, ela não consegue ter essa abertura para ver o resto e seguir o seu caminho. Dois meridianos que são afetados pela ansiedade. A gente citou antes os chakras, agora falando um pouco dos meridianos. Na medicina tradicional chinesa não existe a definição de ansiedade. Naquela época eles não têm, nos livros eles não mencionam isso. Mas alguns estudiosos, alguns artigos, eles relatam que ele, por ser considerado um distúrbio psicoemocional, ele afeta o espírito, ele é relacionado com o Shen, que é o espírito. Quando a gente trata o meridiano do coração, a gente regula o excesso de deficiência de energia, a gente atua diretamente na morada do Shen, que é a morada do espírito, acalmando os reflexos e sintomas da ansiedade. Porque os chineses, eles colocam que o coração é onde mora o espírito. Então, se nós tratamos o meridiano do coração, a gente regula essas energias e regula as questões de ansiedade também. Já o outro meridiano que é afetado e que também está diretamente relacionado é o meridiano dos rins. Os meridianos dos rins, eles estão relacionados com a apreensão, o medo e a insegurança, que são sintomas relacionados à ansiedade. Como reflexos físicos, a gente pode citar os tremores, o aumento da frequência urinária e também os intestinos soltos. Quando a gente trata os rins, a gente cura da relação de equilíbrio energético sistêmico do sistema como um todo e o retorno da correta distribuição da energia. Tratando esses dois meridianos, que são só exemplos, a gente consegue ter um início de tratamento para a ansiedade. Bom, perante todas essas consequências físicas, essas consequências energéticas, o que a gente pode fazer para atenuar os casos de ansiedade, para trabalhar os casos de ansiedade? A gente vai ver na próxima parte. Então, pessoal, bem-vindo à nossa terceira e última parte sobre a ansiedade e a terapia floral. Então, antes eu tinha perguntado o que a gente faz, né? O que a gente vai fazer para trabalhar essa ansiedade? Tá aí a resposta, a terapia floral com as flores de Raff. A terapia floral, o que ela é? Ela é uma terapia que foi criada nos anos 30 pelo Dr. Eduard Bach, que é o sistema de floral mais conhecido, que são os florais de Bach. Ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, como uma prática integrativa. Integrativa, ela vê o indivíduo na sua totalidade. E, ao mesmo tempo, complementar, porque ela auxilia nos tratamentos convencionais. Ela já é disponibilizada no Brasil através do nosso sistema público de saúde, o SUS. A definição de alguns autores eu coloquei como a terapia integrativa e complementar, que visa o equilíbrio e realinhamento dos padrões emocionais causadores da disfunção, causadores da doença. Corrigindo esses fatores emocionais, as pessoas seriam ajudadas a aumentar a sua vitalidade física e mental, contribuindo para a cura da doença que já foi manifestada no corpo físico. E já uma definição do Raff, que ele atua na regulação dos desequilíbrios energéticos que são responsáveis pelas manifestações psicológicas, seja ela angústia, insônia, as psicossomáticas, como febre, dores, enjoos, e os somáticos, que é quando a doença física já está manifestada. Aqui vai ser só um pequeno resumo que eu coloquei nesse slide do que acontece quando a gente toma uma essência floral. Isso eu vou falar numa próxima apresentação, num próximo vídeo que a gente vai fazer aqui no nosso canal. Então, se você ainda não fez a inscrição, faz a inscrição ali e fique ligado que a gente vai falar mais sobre esse mecanismo de funcionamento. Mas só para dar um resumo, a primeira fotinho ali é uma célula, ela está no seu funcionamento normal. Tem algum fator de desequilíbrio, seja emocional ou seja físico, material, que tira essa ordem da célula. E ali do lado a gente tem uma célula com um mau funcionamento. E isso desregula o sistema como um todo. Quando a gente adiciona o floral,
Ele é uma energia, ele é uma frequência vibracional que vai atuar na frequência vibracional da célula que está funcionando em desordem. Com isso, a célula volta ao seu funcionamento normal e o sistema também ele se reorganiza novamente. Isso é só um pequeno resumo, depois a gente retoma isso, tá? Falando um pouquinho sobre o sistema das flores de Raff, foi um sistema que foi criado na Argentina em 1987 por Jorge Luiz Raff, esse moço que está aí na nossa foto. Ele tem uma formação multidisciplinar, ele é mestre em psicologia, com orientação nas terapias complementares e doutor na medicina energética. Ele fundou e é o presidente da Fundação para Investigação e Desenvolvimento das Essências Florais Flores de Raff. Ele iniciou os trabalhos desenvolvendo 130 flores da Argentina. E aí, com o tempo, com o continuar dos estudos, ele foi adicionando flores do Brasil, do Uruguai, Chile, Costa Rica, Patagônia e Estados Unidos. E atualmente o sistema possui 373 essências florais e mais de 450 compostos, que são uma combinação de essências florais para as mais variadas questões. Então, os compostos, eles misturam essências para tratar de ansiedade, sono e outras questões que a gente apresenta. As características das flores de Raff, a gente pode citar que elas trabalham os mais diversos aspectos do indivíduo, seja ele do mais denso, que é o físico, o mental, até os mais sutis, que é o divino, a nossa relação com o espírito e a nossa relação com as outras pessoas, a relação com a terra, a relação com a natureza. Então, ele trata desde o mais físico até o mais sutil. Ele trabalha em nível energético, ele vai na causa do desequilíbrio, proporcionando o despertar da consciência. Ele não é um paracetamol, ele não vai te atenuar o problema, assim, ele vai na causa do problema para que esse problema, esse desequilíbrio seja resolvido. E os terapeutas do sistema, eles são capacitados para o uso da radiestesia, para a escolha das essências. Isso significa que a energia que a gente consegue medir através do pêndulo, através da radiestesia, é a própria energia do consultante, da pessoa que vem consultar, que escolhe as essências. A gente utiliza tabelas, que são tabelas radiestésicas, junto com o pêndulo, a gente consegue definir quais são as essências que a pessoa vai acabar tomando. Como são muitas flores e muitos compostos, eu separei alguns compostos que podem ser, alguns compostos e essências que podem ser utilizados para o tratamento da ansiedade. Do lado direito ali do slide, eu coloquei os choques, choque 2, 3 e 4, que são referentes a situações emergenciais que podem ser utilizados, especialmente o choque 2, que ele é mais específico. Nós temos o composto A023, que é um composto específico para ansiedade. Nós temos o composto N023, que é específico para o medo. A gente tem o A034, que é um composto ansiolítico. E também o legal do sistema do Flores de Raff é que ele tem compostos para atuar nos meridianos da medicina tradicional chinesa. Então, a gente tomando esses compostos de meridianos, a gente consegue regular a energia vital que circula por esses meridianos. Então, a gente tem o composto para o meridiano do coração, que pode ser utilizado junto com a acupuntura, e o meridiano do rim, que também pode ser utilizado. E ali também na esquerda, eu citei várias essências que a gente pode utilizar, dependendo da situação da pessoa e dependendo do que vai sair na consulta, que são 4 essências que eu vou falar, que são o dente de leão, arruda, a mandarina e a quaresmeira. Falando um pouquinho de dente de leão, o dente de leão, ele libera a tensão emocional dos músculos, restituindo a vitalidade. Desobstrui os canais energéticos para receber influências cósmicas diretamente relacionadas ao relaxamento do corpo. Como a gente viu lá na parte dos chakras, 6º chakra, 4º chakra e 3º chakra, eles estão bloqueados. Quando está bloqueado, a energia não consegue fluir, não consegue circular adequadamente. Essa essência, ela vai desobstruir esse bloqueio energético que está fazendo com que a gente não consiga relaxar, com que a gente não consiga se restituir, se a gente não consiga se regenerar. É uma essência muito importante para quem está com tensão física que a ansiedade acaba causando. A outra flor é a arruda. A arruda ela é bem relacionada com os medos. Ela permite superar momentos desagradáveis e alcançar a paz consigo mesmo e com os demais. Facilita o controle do pensamento. Então, essa é uma essência excepcional para a ansiedade, porque ela trabalha o medo,
O medo, ele nos impede de agir, nos impede de fazer as coisas e nos deixa ansioso, porque a gente acha que não vai conseguir resolver essa situação. Ela permite alcançar a paz consigo mesmo e com os demais. Então, quando a gente está passando por um momento desagradável, a gente está passando por uma situação difícil, a gente está passando por uma situação que a gente não gosta, e se a gente não tem muito como controlar, essa essência ela ajuda a nos deixar em paz, em tranquilidade. E ela facilita o controle do pensamento, que é o básico da ansiedade. A pessoa está ruminando, está pensando aquela questão, aquele problema, aquela dúvida, e ela não consegue sair disso. O que essa essência faz é facilitar o controle para que ela não fique nesse círculo vicioso. A próxima flor é a mandarina. Ela diminui a ansiedade que é provocada por uma preocupação excessiva pela segurança das outras pessoas que estão ao seu redor, amigos, familiares. Então, se eu sou uma pessoa que me preocupo muito com a segurança de alguém, se, por exemplo, a minha mãe, ela vai sair na rua, meu filho vai sair na rua, eu fico preocupado no colégio que vai acontecer alguma coisa, eu não consigo me desligar disso, isso me incomoda, isso me causa uma ansiedade porque não me impede de eu viver as minhas situações e o meu presente, e eu preciso é interessante tomar essa essência para que eu consiga relaxar e confiar um pouco mais no outro, que vai dar tudo certo, que cada um tem o seu momento, cada um tem as suas questões. Agora eu tenho as minhas e eu vou resolver as minhas, não vou ficar pensando nas questões do outro. Já a outra flor que eu acabei selecionando é a quaresmeira. A quaresmeira ela permite romper com as grandes exigências, que são os estados estressantes, em situações que não se consegue entender ou manejar, relaxando a estrutura do pensamento. Então essa essência ela também é muito boa porque a pessoa ansiosa ela quer tentar resolver tudo, ela quer tentar fazer tudo, e ter tudo sob controle. Só que tem situações que não dependem da gente. A gente às vezes precisa depender da resposta de alguém, resposta de alguma empresa, resposta sobre alguma coisa que não depende da gente. Então a gente não consegue controlar essa situação. Como a gente não consegue controlar, a gente tem que deixar e não se preocupar mais com isso e partir para outra situação que a gente tem que fazer, para outra atividade. Então essa ciência é boa por isso. Quando a gente não consegue controlar uma situação, a gente deixa ela ir. E para finalizar um pouco, a gente colocou aqui um alerta que para a terapia floral a gente precisa falar, tá? Cada essência ela possui uma característica diferente, ela vai trabalhar de uma forma única. Assim como, por exemplo, a ansiedade com medo de altura, ela desencadeia a ansiedade em mim e não desencadeia em outra pessoa. Se eu der, por exemplo, a quaresmeira para uma pessoa, ela vai agir de uma forma e de uma forma diferente na outra pessoa. Então, cada um elas têm uma forma de agir diferente em cada um. Na consulta, o terapeuta floral ele analisa caso a caso para determinar a escolha da essência que melhor se encaixa na situação. Isso através da radiestesia. A gente tem a conversa com a pessoa que vem nos consultar, a gente entende um pouco do que está acontecendo e a escolha com o pêndulo vai definir qual essência que ela vai tomar. E uma coisa muito importante que eu brigo bastante com as pessoas e que eu estou sempre enfatizando bastante, que a terapia floral, ela não é alternativa, ela não deve ser uma escolha entre a terapia floral e entre um tratamento convencional, um tratamento alopático, por exemplo. Você toma o remédio ou toma o floral, isso não existe. A terapia floral, ela é complementar e ela deve ser utilizada em conjunto com outros tratamentos. O tratamento convencional, o tratamento de psicoterapia, com exercícios, com meditação, yoga, entre outros. Então, ela não é alternativa, isso tem que deixar muito claro. Quando ouvir alguém falar alternativa, para a pessoa e corrige, ela é complementar. E eu coloquei também nesse último slide alguns exemplos de pesquisas que são feitas em universidades na academia sobre as essências florais. Então, a USP tem artigos sobre isso, a Unesp tem estudos também, a Universidade do Rio Grande do Norte também tem estudos utilizando os florais para combate ali, tem questões de ansiedade, tem questões de estresse do professor enfermeiro, tem o estresse de pessoas obesas com sobrepeso. Então, os florais, eles são estudados também no meio acadêmico. A gente precisa pesquisar um pouquinho e ir atrás desses estudos. Então, gente, eu agradeço muito a participação de vocês, a atenção de vocês.
Não se esqueçam de se inscrever no canal, ali no botãozinho de inscrição. Também tem as nossas mídias sociais, o meu Instagram e meu Facebook, Rafael V Terapeuta. Também coloquei o Instagram e o Facebook das Flores de Raf, para que vocês estejam acompanhando as nossas novidades, nossos cursos, nossos workshops. Também temos ali o site floresderaf.org. Fiquem à vontade para mandar mensagem, para compartilhar esses vídeos, para compartilhar essas séries. E a gente vai voltar com mais vídeos aí, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Sim, houve uma pergunta aqui, até que para explicar, falar um pouco sobre os compostos, o A023 e o A034. Podia falar un poquillo de ellos. Bueno, ellos son específicos para la ansiedad, pero usted se va a encontrar con muchas cosas, ¿sí? Más una vez ven una persona a la consulta y te dice, yo estoy ansioso, ¿sí? Y aquí tenemos dos opciones. Por ejemplo, Héctor Mazuco, que está en San Juan, él es muy específico. Él le ministra directamente a 023 y no consulta. Esa es una manera. La otra es lo que me acontece a mí, eu sou diferente, ¿sí? Por eso puedo a veces hablar de algunas cosas. A persona viene y me dice, eu tengo ansiedad, eu tengo un cáncer. Sí, pero acontece que no me sale radiestésicamente ese compuesto. Es posiblemente que ese compuesto aparezca en la segunda o tercera consulta. Porque ¿qué pasa con la primera consulta? La persona que ve no tiene equilibrio energético. Si vos se mire, se va a dar cuenta que la no tiene la energía física y la energía espiritual en la tabela, ¿sí? No encaixa en la tabela. Entonces, ¿qué acontece? Mi primer estallo no es la ansiedad. La ansiedad va a disminuir o el cáncer va a tirarse si previamente eu arrumo la estado energético da persona, que su relación do corpo con la tierra esté certo y la relación do cerebro esté en unión con la energía superior. ¿Por qué? Porque você falou do Shen. Shen para la energía chinesa es sangre, es la energía del corazón, es la energía del espíritu. Si la persona tiene Shen, y en este caso no tiene Jin, que es la energía de la tierra que entra por los pies, ¿sí? Por los nadis inferiores, la persona no va a encontrar equilibrio. Es como tener una lámpara, ¿sí? De luz, vos tenés en la tomada dos puntos, pero resulta que está corriente en uno y en el otro no. Entonces la energía no fluye. Y lo que acontece por eso que vos faló, de que no somos complementar y no somos alternativos. Alternativa es una fala que se usó, una palabra que se usó para determinar entre esto o aquello. No es algo que vos tenga que escoger, o como frango o como pizza. Eso es alternativo. En la realidad no somos complementar. ¿Por qué? A medicina no es efectiva sin nos, porque nos lo único que hacemos es restablecer que el procesador que nos termo cerebro, ¿sí? Que son los miolos, que manipulan toda la energía en relación con el cerebelo y con todo lo que vos querés, ¿sí? Es restablecer Oki interior. ¿Qué es Oki? Es que todos los puntos de intersección entre las neuronas y los axones fluya energía correctamente. Y ahí vos tenés un floral imprescindible que es Damasco. Porque Damasco lo que es regular que la
energía del movimiento entre el cerebro y las terminais sea certa, directa, y no que la energía va de un punto a otro y llegue demorada o llegue anticipada. Esto es lo que la ciencia ainda no conoce y es lo que vosotros como terapeuta logran hacer. Por eso que en 2 o 3 meses a un hemipléjico vosotros le trae de vuelta, ¿sí?, la posibilidad de movimiento. ¿Por qué? Porque inconscientemente vos está disminuyendo la ansiedad que le llega a un hemipléjico o a un cuadripléjico, a una persona que de la noche a la mañana ficó doente, la posibilidad de recuperar o sueño, la posibilidad de que a persona reciba señales en las terminales donde quedaron lentas. Y ahí, vos sé que ya que nombró 2 meridianos, o meridiano de RIM es uno de los más importantes, porque un meridiano de RIM controla la musculatura. Y cuando una persona fica así dura, o incómoda, o doente, es un meridiano de RIM. Y o más complejo todavía, que vos mostró en los chakras, es un meridiano estómago. Meridiano estómago siempre pone o dedo, ¿sí?, pero más veces pone la cola, ¿sí?, o rabo, ¿sí? ¿Para qué? Para generar conciencia. Ese es el punto más importante. Y ahí vos tenés el tema de la ansiedad, el compuesto de ansiedad y el segundo compuesto que vos se nombró, que no lembro ahora o nombre, repítame. Hoy. O M020, Al o M0... M020, o de medos. Sí, sí, bueno. Que... Tener que entender en cuenta que no somos dioses miedosos, ¿sí?, que moramos acá en la tierra. Y uno de los graves problemas y la preocupación es la ansiedad. La ansiedad de lo que va a acontecer, si a mi señora hoy me va a hacer de llantar, si voy a llantar lo que gusto, si yo tengo que llantar lo que no gusto, si esa es en Arrúa y en Arrúa puede acontecer determinada cosa. Y la persona no puede bailar al hoy, al momento, al presente, o trae cosas do pasado y mixtura, o desliga do presente. Entonces todo eso no conforma a una persona en equilibrio. Y a veces la ansiedad no es producto de uno, es producto do pensamento influído pelo entorno. Exatamente, como a gente falou do excesso de informações, né? A gente se deixa levar por todas as questões e acaba sendo intoxicado, acaba sendo tomado pelas coisas que os outros sentem. Acá tenemos una realidad de lo que vos mostró. La Pacho. La Pacho es un miedo más intenso que posee esta persona. Pero ahí tiene un floray, que es camarón amarelo. Camarón amarelo, cuando él sale una fórmula con una persona con ansiedad y todo, es un kamikaze. Es un kamikaze. Es una persona que él es que venía en un avión en Japón y se iba contra el barco a suicidarse. Bueno, camarón amarelo es el kamikaze. Y guayaba, que vos mostra ahí, guayaba trabaja en corazón. Es totalmente para corazón. Rayito de sol es sol, o sea, luz, oxígeno, D3 en la sangre, hume. Y bueno, es cuando el espíritu se quiere manifestar afuera. Cerezo. Bueno, Cerezo, vos de él, Cerezo va a encontrar en muchas empresas. ¿Por qué va a encontrar? Porque a personas que quieren ascender, pero no importa a quién él le pone el pie en la cabeza. ¿Entiendes? Y ahí se encuentra con una cantidad de elementos. A diferencia de Bach, no utilizamos ni tanto rescue. Nosotros utilizamos shock. ¿Por qué? ¿Qué es shock? Shock es impacto.
Eu saí na rua e olhei como um carro bateu em uma pessoa e essa imagem fixa aqui. Agora la tenho aqui. Pero depois vai seguir sempre saindo afuera y a mostrando de que a mí también me puede acontecer. Bueno, esta fue a mi colaboración. Ter muchas flores, além de las que você falou, pero estoy contribuyendo, no estoy ministrando esta reunión. Muito obrigado. Prepararemos para el humo del 5, posiblemente otra reunión desde aqui da Argentina. Muito obrigado, então, Rafa, pelas tuas palavras aí, pelos grandes esclarecimentos. E agradeço a todo mundo que esteve aí. Graças por todo. Mais uma vez mais, perdão por mi espanhol. Mi espanhol não estava tão bueno. Estava muito rápido o português. Vou tentar na próxima falar mais despacio. E graças e muito obrigado pela presença, viu, gente? Bom fim de semana a todos.